Esse é o último vídeo da série Fisiologia Renal. Bom, falando ainda sobre os mecanismos de controle, né, da homeostasia hídrica e eletrolítica, é importante a gente falar sobre a vasopressina. A pressina tem um papel fundamental por promover a inserção de poros de água na membrana apical de células do ducto coletor. Esses poros são chamados de aquaporinas. Então, vamos acompanhar como é que acontece o processo. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, o líquido intersticial medular, a célula do ducto coletor e o lúmen do ducto coletor. Aqui tem o ultrafiltrado que vai ser condicionado à urina. Então, como é que acontece? Inicialmente, a vasopressina ela vai ser liberada e vai estar na corrente sanguínea. Então, a vasopressina, ela sai da corrente sanguínea e liga-se ao seu receptor na membrana da célula do ducto coletor. Então, essa ligação vai ativar uma cascata de sinalização intracelular, culminando no aumento do AMP cíclico, e o receptor, né, ativa o sistema de segundo mensageiro do AMP cíclico, promovendo, então, a inserção de poros de água, que são chamadas de aquaporina 2, na membrana apical da célula do ducto coletor. Então, aqui, né, onde ficam os receptores de vasopressina, são o polo basolateral. E a inserção de aquaporina será na membrana apical. E dessa forma, o que nós podemos observar? A partir do momento que nós temos a inserção de aquaporinas na membrana apical, essa água no ducto coletor vai ser reabsorvida e, por osmose, ela vai se encaminhar para o sangue. Então, assim, nós temos o mecanismo relacionado à vasopressina de reabsorção da água. E então, quem é a vasopressina? Bom, a vasopressina, ela é também chamada de arginina vasopressina, AVP, ou hormônio antidiurético. Ela é produzida e armazenada no corpo celular do neurônio, lá no hipotálamo. As vesículas são transportadas através da célula e as vesículas contendo a vasopressina são armazenadas na neurohipófise, onde aqui nós temos a neurohipófise e a veia. E ela é liberada e secretada no sangue, sendo um hormônio. Bom, a origem está relacionada aos neurônios hipotalâmicos, liberada na neurohipófise. Ela é um peptídeo. Seu transporte, ela dissolve-se na água, tem um tempo de meia-vida de 15 minutos, e os fatores que afetam a sua liberação é justamente a osmolalidade, né, os osmorreceptores hipotalâmicos e a diminuição da pressão arterial ou do volume sanguíneo. Então, quando ocorre uma diminuição da pressão arterial do volume sanguíneo, mais vasopressina é liberada para atuar. Vamos ver como acontece a sua atuação. Quais são os estímulos que levam à vasopressina? Diminuição da pressão arterial. Ativa baroreceptores carotídeos e aórticos e ativa o neurônio sensorial para o hipotálamo. A redução do estiramento atrial devido ao baixo volume de água. Ativa o receptor atrial do estiramento, o neurônio sensorial para o hipotálamo. E a osmolalidade maior que 280 milosmols, que vai levar à ativação dos osmorreceptores hipotalâmicos e interneurônios para o hipotálamo. Então, o hipotálamo é o centro integrador, os neurônios hipotalâmicos, que sintetizam a vasopressina. Essa vai ser liberada na neurohipófise e no epitélio do ducto coletor, que será o seu alvo, vai inserir os poros de água na membrana apical, como nós vimos, assim levando ao aumento da reabsorção de água para conservar a água no corpo. Vamos observar quais são as respostas homeostáticas à ingestão de sal. Sal é o cloreto de sódio. O que é que nós observamos? O sal, o cloreto de sódio, ele vai ativar, né, vai levar um estímulo
Não vai ter mudança no volume, no entanto, vai aumentar a osmolalidade. Aumentando a osmolalidade, nós vamos ter vias de respostas. Inicialmente, nós temos a vasopressina secretada. Essa vasopressina, ela vai levar a um aumento na reabsorção de água e os rins conservam água. E vai ativar, lá no sistema nervoso central, o comportamento de sede. Logo, a sede vai ser ingestão de água, resposta. Um aumento na ingestão de água vai corroborar com a reabsorção renal de água. E nesse contexto, além do aumento da ingestão de água, nós temos o aumento do volume do líquido extracelular. Esse volume no líquido extracelular vai culminar no aumento, né, ativação dos rins secretam, os rins vão secretar mais sal e água, uma resposta mais lenta. E a ingestão de água, né, nesse contexto dos rins, a osmolalidade vai retornar ao normal. Ainda o aumento no volume de líquido extracelular vai aumentar a pressão sanguínea. E aumentando a pressão sanguínea, nós vamos ativar o reflexo cardiovascular, que vai diminuir a pressão arterial, que é uma resposta rápida. E assim, tanto os rins, na resposta lenta, como a resposta rápida do reflexo cardiovascular, vai levar o volume sanguíneo e a pressão arterial retornar ao normal. Só relembrando como é que o aumento da pressão sanguínea ele vai ativar o reflexo cardiovascular, lá o reflexo barorreceptor. O aumento da pressão arterial vai aumentar os disparos do barorreceptor nas artérias carótidas e na aorta, ativando os neurônios sensoriais, ativar o centro de controle cardiovascular bulbar. Esse vai ativar respostas eferentes, aumentando a estimulação parasimpática, mais acetilcolina lá no nó sinoatrial, nas células marca-passo do coração, vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a estimulação simpática, a liberação de noradrenalina. Logo, diminuindo a noradrenalina, no receptor alfa, lá no músculo liso arteriolar, vai levar a vasodilatação. Já no receptor beta-1, no miocárdio ventricular, vai promover uma diminuição da força de contração. E o receptor beta-1 no nó sinoatrial também vai levar uma diminuição da frequência cardíaca, uma vez que a noradrenalina vai estar diminuída. Então, a vasodilatação vai estar relacionada à diminuição da resistência periférica e a diminuição da força de contração e da frequência cardíaca, o débito cardíaco. Logo, diminuição da resistência periférica e do débito cardíaco, nós temos o aumento da pressão arterial. Diminuição da pressão arterial. Então, diminuição da pressão arterial é uma retroalimentação negativa ao estímulo inicial, que é o aumento da pressão arterial. Então, vai inibir os disparos dos barorreceptores. Assim, nós temos a resposta homeostática à ingestão do sal. Outro importante controle homeostático é a aldosterona. A ação primária da aldosterona é estimular a reabsorção renal de sódio. A aldosterona, ela é produzida no córtex da glândula suprarrenal, ela é um esteroide, tem a sua síntese conforme a demanda, está presente na circulação ligada a proteínas plasmáticas, tem um tempo de meia-vida de 15 minutos e quais são os fatores que regulam sua liberação? Diminuição da pressão arterial via renina, que nós vamos observar, e o aumento do potássio, chamado hipercalemia. Além dos peptídeos natriuréticos, inibir a sua liberação. Então, as células-alvo ou tecido-alvo vão estar no ducto coletor renal, nas células principais. O seu receptor é o de mineral corticoide. A ação é aumentar a reabsorção de sódio e secretar potássio. E vamos compreender o que acontece. Bom, lá na glândula, no córtex da glândula suprarrenal, nós temos a produção de aldosterona. Vamos ver que o aumento do potássio, a concentração do potássio é um estímulo, a osmolalidade muito alta é também um estímulo. No entanto, a osmolalidade ela vai funcionar como uma retroalimentação negativa. A gente tem uma diminuição da pressão arterial via
sistema renina-angiotensina, que falaremos. Então, isso vai levar no córtex da glândula suprarrenal à produção de aldosterona. Essa se liga, atua nas células P do ducto coletor, as células principais, e leva ao aumento da reabsorção de sódio e aumento da secreção de potássio. Como? Vamos acompanhar. Mais uma vez, nós temos o lúmen, né, do vaso, o lúmen intersticial, célula principal do néfron distal e a luz do néfron distal. Em nós vamos observar que a aldosterona se liga ao seu receptor citoplasmático, uma vez que é um mineral corticoide, ela penetra na célula. Assim, o complexo hormônio-receptor inicia a transcrição no núcleo e a tradução e síntese proteica de novos canais e bombas. E no 4, nós vamos ter as proteínas, né, induzidas pela aldosterona, modulam os canais e bombas existentes. E no 5, nós vamos ter o resultado, que é o aumento da reabsorção de sódio e da secreção de potássio. Então, assim, a gente pode observar a secreção de potássio aumentada, reabsorção de sódio aumentada. É isso que nós temos, a ação da aldosterona. Agora, vamos entrar no equilíbrio chamado de sistema renina-angiotensina. Vamos entender. A angiotensina, né, é uma proteína, a angiotensina 2 é uma proteína precursora inativa, vem do angiotensinogênio, produzida no fígado. Então, é um peptídeo, a sua biossíntese, a angiotensina, está relacionada a angiotensinogênio, que é o precursor inativo, ele sofre a ação da renina, que gera a angiotensina 1. E a angiotensina 1 sofre a ação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, até gerar a angiotensina 2, que é ativa. Então, essa angiotensina 2 ela é dissolvida no plasma, tem um tempo de meia-vida de 1 minuto, muito rápida, e o fator que afeta a liberação é a diminuição da pressão arterial via renina. O controle é o sistema renina-angiotensina, as células alvo é o córtex da glândula suprarrenal, arteríolas e o cérebro. E nós temos receptores. Então, como conseguimos compreender? Inicialmente, a gente tem que ter um estímulo, que é a diminuição da pressão arterial. Quando ocorre a diminuição da pressão arterial, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter uma diminuição da taxa de filtração glomerular, diminuindo o fluxo de cloreto de sódio. Assim, através da mácula densa do túbulo distal, vai acionar substâncias parácrinas e vai atuar em células granulares da arteríola aferente. Essas células produzem a renina, que é uma enzima. A diminuição da pressão arterial, então, vai ter um efeito direto nas células granulares da arteríola aferente para produzir renina. E a diminuição da pressão arterial vai ter lá o controle cardiovascular, o centro de controle cardiovascular, que leva ao aumento da atividade simpática, noradrenalina, e aí vai atuar também nas células granulares da arteríola aferente a produzir renina. Todo mundo produziu renina. O fígado produz constantemente o angiotensinogênio no plasma, que é inativo. Mas ele só torna ativo a partir da renina. Então, a renina, vinda desses diversos pontos de ativação, né, de sua produção, converte angiotensinogênio em angiotensina 1 no plasma. Já a angiotensina 1 no plasma, ela precisa ser convertida pela ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. E o endotélio dos vasos sanguíneos contém a ECA. E assim a ECA converte a angiotensina 1 no angiotensina 2. E aí o que a angiotensina 2 faz? Várias coisas, né? Atua em diversos setores do organismo. Vamos compreender. A angiotensina 2 nas arteríolas promove vasoconstrição. No centro de controle cardiovascular, ela vai promover o aumento da resposta cardiovascular. Logo, vasoconstrição e um aumento da resposta cardiovascular está associado ao aumento da pressão arterial.
No hipotálamo, o centro de controle do sistema nervoso central, vai promover a produção de vasopressina, que a gente já falou, além de estimular o controle da sede. Logo, se eu tenho mais vasopressina e sede, eu vou ter um aumento no volume e na osmolalidade. Ainda no córtex da glândula suprarrenal, a angiotensina 2 atua aumentando a aldosterona. E no túbulo proximal, promove tanto a aldosterona como o túbulo proximal vão estar associados ao aumento da reabsorção de sódio. E a sede, a vasopressina e a reabsorção de sódio estão relacionados ao aumento do volume e mantém a osmolalidade. Consequentemente, vai estar associado ao aumento da pressão arterial. Esses são vias, sistema regina-angiotensina, que controla, que atua na homeostase hídrica e eletrolítica. São os principais sistemas de controle. Então, finalizamos agora a fisiologia renal.